Bom dia, desenvolvedores e desenvolvedoras. Aqui é o MDev e estamos aqui no segundo vídeo da nossa série de como fazer um bot Discord. Então, hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre comandos e também faremos comandos de moderação, né? Então a gente vai fazer o /ban, o /kick e o /unban, tá? E o /mute e o /mute, que também são de moderação, nós vamos fazer no próximo vídeo, porque eles têm uma lógica um pouquinho mais complexa, tá, do que esses comandos. E senão também o vídeo ficaria muito longo. Então, vamos falar então sobre um pouquinho de como a gente cria os comandos. Como a gente está utilizando o Command Kit, ele facilita um pouco a criação de comandos. Como ele facilita? Geralmente tu teria que fazer o que a gente chama de um Command Handler, que é que vai gerenciar todos os comandos do teu bot. O Command Kit cuida dessa parte pra gente e facilita muito. Tá? Então, ele divide em três partes. Em Command Data, que são as informações do nosso comando básicas. O Chat Input Command, que é pro slash command. Tá? O que é o slash command? É os comandos que a gente faz com barra. Então, barra ping, sei lá, a gente vai fazer o /ban, o /mute, né, no próximo episódio, mas enfim. E a gente tem o message command. O message command é para aqueles comandos que a gente quer fazer que a gente coloca, sei lá, um ponto de exclamação, né, e o comando, e ele executa. Tá? Então o Command Kit oferece essas possibilidades. O Message Command é bem chatinho de fazer, o Command Kit facilita muito. Eu não vou estar muito abordando o Message Command, tipo, porque eles têm uma lógica muito mais complexa. Eu vou fazer, tá, com o Message Command também, mas eu vou falar um pouquinho no final do vídeo, tá? Não vai ser o principal, porque realmente a lógica deles é bem mais complexa, tá? Do que só fazer um slash command normal, tá? Isso vale para vários comandos. E eu honestamente prefiro slash command, por quê? Tá? Vou rodar aqui o bot para mostrar para vocês. Quando a gente usa slash command, primeira coisa aqui, todos os comandos do bot que a pessoa tem acesso, tem permissão, né, fica acessível por aqui. E quando tem slash command, e quando tem command normal, tipo, vou fazer o exclamação ping, né, também tem algumas limitações. E essas limitações tornam que seja bem mais difícil fazer. E eu não acho que vale a pena, já que o Discord adicionou, né, já faz um bom tempo, os barra, né, os comandos barra, que eu acho muito mais intuitivo também, porque tu tem uma descrição, tu já tem os nomes, né, mas, como é um tutorial, eu vou também fazer o Message Command, eu só não vou dar muito ênfase. Isso aqui eu posso apagar. Então, vamos fazer o nosso primeiro comando, que vai ser o /kick. /kick, então, como é que a gente cria um novo comando? Né? O Command Kit estrutura os comandos, né, nas pastas, né? A gente tem o source, a gente tem o app, né, dentro do source, e a gente tem o commands. Dentro do commands a gente pode criar subpastas, né, que é o que eu vou fazer agora, que vai ser o seguinte. Vou criar uma pasta chamada moderation. Tá? Nessa pasta moderation, eu vou criar os arquivos kit.ts, ban.ts e unban.ts, tá? Que vai ser os comandos do vídeo de hoje. O comando ping, eu também vou colocar ele numa pasta, eu vou chamar ela de utils, que vai ser os comandos de utilidade. Tá? Então, ping para mim é um comando de utilidade. Isso ajuda muito, porque a gente acaba conseguindo, né, visualizar melhor os comandos, né? Porque a gente, senão depois tem um bot com 30 comandos, e se tu não subdividir eles, vai ficar difícil de ficar procurando. É uma coisa muito boa poder fazer isso. Tem um erro aqui, porque como aqui não tem nada, né, ele percebe um arquivo em branco e dá um certo erro. Então o que a gente vai fazer? Para não dar o erro, a gente vai copiar o de ping e vamos colocar em cada um desses arquivos, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já vai alterar o nome
tá? Para o comando que a gente quer. Então eu alterei aqui os devidos comandos, né? E só vou mudar isso por enquanto, só para parar de dar erro, tá? Continua dando erro porque eu não tinha salvo, né, os arquivos, né, e precisa salvar para identificar que tem alguma coisa. Agora tá tudo certo, tá? Porque eu já salvei os arquivos, se eu rodar o comando de novo, ele vai registrar os comandos tudo certinho. Vamos começar com o kick. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai apagar tudo, né, que está dentro dessas duas funções. Uma coisa importante, tá? Se tu não quiser usar o message command, tu pode apagar, né? Porque o que acontece? Se tu exportar essa função mesmo vazia, ele vai entender que o teu comando está disponível para, né, usar o ponto de exclamação e o comando. Então, se tu for deixar isso aqui vazio, tu apaga, tá? Então vamos começar aqui com a lógica do nosso código, do nosso comando. Primeira coisa é vir aqui no command data, né, que vai ser usado no nosso comando. Então a gente já vai mudar a descrição, né, que a gente vai dizer expulsa um membro. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai usar default member permissions. A gente vai escrever permissions flag bits. Você vai ver que ele vai importar do Discord JS, se não importar vai dar erro. Ponto kick members ponto to string. Tá? É necessário fazer isso porque ele espera uma string, né? E o permisso flag bits é onde tem todas as permissões do Discord. Então, qualquer permissão que tu queira para o teu comando, tu consegue fazer assim, tá? E a gente vai usar um atributo, né? Que é o dm underline permission, que ele tá para ser removido, mas ainda é a melhor maneira que eu conheça, né, de fazer isso, que é para tirar os comandos das mensagens privadas, tá? Então, como eu não quero que o kick pode ser usado em mensagens privadas, eu vou fazer isso, tá? E agora a gente vai adicionar as opções do nosso comando. Por que opções? Bom, o nosso comando precisa ter algumas opções, como por exemplo, o membro que a gente quer punir, né? Que a gente quer quicar alguém. Eu vou colocar aqui como descrição também, né? Adicionar uma descrição dizendo o membro que deseja expulsar, né? A gente pergunta se a gente diz que é necessário esse campo, porque sem o membro não dá para fazer nada. E ele vai pedir um tipo. O tipo a gente coloca assim, ó, application command option type, ó, até já está aqui, ponto mentionable. E o que o tipo muda? O tipo te limita em algumas coisas. Então, como é Mentable, ele só vai aceitar se tu mencionar algum membro. O que é bom porque tu consegue saber se o membro tá ou não no servidor, né? E tu também é mais fácil tu mencionar alguém assim, né? Do que, sei lá, colocar o ID da pessoa, que seria outra maneira de fazer. Então, a gente também vai precisar de um motivo. No meu caso, eu vou dizer que o motivo, né, é obrigatório. Expulsão. Eu vou dizer que o motivo é obrigatório. Pode dizer que não é, não tem problema, né? Só que daí tu vai ter que alterar um pouquinho a tua lógica. Eu recomendo ser obrigatório, porque não faz muito sentido tu expulsar alguém sem motivo nenhum, né? O tipo vai ser de string, né? Porque a gente quer que seja qualquer coisa que ele colocar. Eu também vou fazer um atributo de silencioso. Eu vou botar a descrição que é o seguinte: se tu quer que anuncie ou não, né? Se deve ser anunciado. E a gente vai dizer que não é necessário, que se a pessoa não inserir, a gente vai considerar que é como se ela dissesse que é público, né? Vai ser anunciado. A gente vai colocar
um tipo de boolean, né? Porque é true ou false, né? Só sim ou não. E aqui a gente terminou o que a gente precisa no nosso comando de data. Já está tudo configurado. Então aqui no nosso comando, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um try catch. O que é um try catch? Que qualquer erro inesperado que acontecer, seja porque momentaneamente onde está hospedando o teu bot ficou sem internet, ou seja porque por algum motivo tá dando um delay, tá dando uma estabilidade na API do Discord, o teu bot inteiro não vai só encerrar do nada, né? Então, assim, é uma salvaguarda que a gente tem, né? Para que se qualquer erro acontecer, pelo menos o bot não é encerrado por completo. Então, a gente vai colocar... A primeira coisa que a gente vai colocar é verificar se está numa guild, tá? Se não tiver, a gente vai lançar um erro, justamente porque daí vai no catch aqui, né? E daí a gente lida com o erro aqui. Por que a gente está fazendo isso, né? Se não tiver numa guilda, se o atributo guilda não for passado. Porque como nosso comando não é permitido em mensagens diretas, não é para isso acontecer. Mas como a gente está usando TypeScript, que é uma linguagem que tipa tudo, quando ele passa esse atributo, ele passa que ele não é obrigatório necessariamente existir. Só que a gente vai precisar trabalhar com guild, né? Afinal, é aqui que a gente precisa trabalhar com, com a própria guilda, né? A guilda é o servidor Discord, eu sempre vou me referir como guilda a partir de agora, o servidor Discord. Então, a gente precisa fazer isso. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai declarar as variáveis que são as nossas opções, né? Para a gente pegar nossas opções. Então, a gente vai fazer cdx.options.get mentionable. Desculpa, pode ser getMember, tá? Que poupa algumas linhas de código pra gente, se a gente usar isso. Ele já pega o membro direto e não só pega tipo o ID. A gente também já vai fazer const motivo igual a ctx.options.get string motivo, não é vírgula, ponto vírgula, const silencioso, a gente vai colocar ponto options ponto get boolean silencioso. Se a pessoa não colocar nada, esse campo vai ser null, o que não é um problema, porque a nossa verificação vai ser se for verdade ou se existir. Então, não é muito problema. Agora, a gente também vai ter que fazer uma coisa. A gente vai ter que pegar o autor e o próprio bot. Por que a gente vai ter que fazer isso? Porque a gente vai verificar se tanto o bot quanto o autor podem executar essa operação. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Então, primeiro a gente vai fazer const autor igual a ctx.options. Desculpa, ctx.interaction.member, tá? Aqui que a gente pega o membro do autor. É bom citar que o Discord tem duas coisas. Ele tem o usuário e um membro. Qual a diferença? O membro é sempre de alguma guilda, então tem as características do usuário naquela guilda, né? E também algumas outras gerais. Mas já o usuário, né, o user, ele pega o do usuário em si, não tem nenhuma relação com a guilda. Só que a gente precisa do membro porque a gente vai ter que verificar algumas informações da guilda. E a gente também vai pegar o bot. O bot a gente vai fazer o seguinte: ctx.guild.members.me e assim a gente pega o bot. Aí que vem por isso que eu coloquei isso aqui, né? Porque como eu preciso usar um atributo que está em guild, eu preciso ter certeza que a guild existe, né? Que ela está disponível para consulta. O próximo passo é o seguinte. Feito isso, a gente vai if membro, né, se membro não existir, ou se motivo não existir, ou se autor não existir, ou se o bot não existir,
é porque deu algum erro, tá? Então, a gente vai lançar um novo erro. Tudo que eu lanço de erro, é bom notar que são erros que não são para acontecer, tá? Então, eu só trato eles, primeiro, porque o TypeScript pede, né? Se eu não. Porque tudo que pode ser nulo, o TypeScript vai dar um erro, tá? Se tu tentar usar. Então, já tem que fazer por isso. Mas erros que a gente não espera que aconteça, como esses, né? A gente manda e trata eles, né? Então, dá um log pro console, retorna uma mensagem que deu erro, né? E assim a gente faz. Próxima etapa é, a gente vai fazer o seguinte: const autor posição cargo igual autor.rows.highest.position. Você vai ver que ele deu erro. Por quê? Ele deu erro por causa disso aqui, ó. Eu não estou verificando qual o tipo dele. E o que acontece? Quando eu pego o interactive.member, ele pode voltar duas coisas. Ou membro da guilda, ou ele vai voltar null, né, que isso aí eu já fiz, né, porque eu botei aqui autor, mas ele pode voltar um terceiro tipo, API Interaction Guild Member. O que isso é? Ele retorna isso quando o dado não está muito completo. E quando o dado não está muito completo, não adianta, porque eu não consigo fazer nada com ele. Então, eu vou ter que verificar o seguinte para tudo que são os membros. Então, para membro, para autor e para bot, eu vou ter que verificar isso. Eu vou colocar. Se não for verdade que membro instance of é o tipo de guild member, ele vai retornar. E eu vou fazer isso também mais duas vezes para o bot e para o autor. E tu vê até que já saiu o erro, né? Quando eu coloquei aqui o autor. Porque agora existe isso. Então também vou fazer const membro posição cargo igual a membro.roles.highest.position e const bot posição cargo igual a bot.roles.highest.position, tá? Outra coisa importante de verificar, tá? Que a gente até pode fazer a verificação aqui, é se o bot tem a permissão de expulsar, né? Então a gente vai fazer o quê? If, se não for verdade, que bot.permissions.res permission flagbits.kickMembers, a gente vai fazer o seguinte, né, que é assim que a gente responde o usuário, a gente vai fazer ctx.interaction.reply, abre parênteses, abre chaves, content, vai ser o conteúdo, e vai dizer, o bot não tem permissão para executar esse comando. Flags, flags são opções que a gente tem, então a gente vai ter message flags, ponto. Ó, tudo isso aqui são opções que a gente pode fazer. No caso, eu quero ephemeral. Tá? Aqui ephemeral só para mostrar a mensagem só para o usuário. Tá? Por que a gente precisa fazer isso? Se a gente colocou que precisa ter administrador, né, a permissão para o bot. É uma salvaguarda, né, de interessante, né, e dependendo do caso, talvez não queira colocar como padrão administrador ou até padrão kick members, para justamente o dono do servidor, né, se tu estiver fazendo um servidor para que não é tu que vai usar, é outra pessoa, né,
ah, se ele pode decidir as permissões que o bot vai ter, né? As limitações do bot. E assim é um jeito de fazer isso, né? Além de uma verificação maior, né? E garante que tudo vai correr certinho, né? Agora vamos para a verificação se o bot pode ou não expulsar a pessoa, tendo a permissão. O que eu não quero que possa ser feito é expulsar alguém com cargo igual ou superior, ou que o bot expulse alguém que tem um cargo igual ou superior a ele. Então a gente vai fazer o seguinte: if autor, posição, cargo é menor ou igual a membro, posição, cargo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai retornar com um reply que você não pode executar, você não pode expulsar alguém que tenha um cargo igual ou superior ao seu, né? Por que isso funciona? Porque eu estou pegando a posição, e a posição é um número. Quanto maior o cargo, maior é o número, né? Então, se o servidor tiver 10 cargos, o primeiro é 10 e o último é 1. E o outro que a gente vai fazer, eu vou copiar aqui, é se o bot tiver um cargo inferior ou igual. Eu vou colocar: eu não posso expulsar alguém que tem um cargo superior ao meu, né? Então, é importante esse aqui, porque se esse aqui passar vai dar erro. E esse aqui a gente garante que alguém nunca abuse do comando, né? Que consiga expulsar alguém que é acima dele, né? Só colocar aqui os pontos e vírgula e pronto. Agora a gente pode finalmente expulsar, então a gente vai dar await membro.kick. E a gente vai colocar aqui motivo, né? Que vai o motivo. Feito isso, tá? A gente vai verificar o silencioso, né? A gente vai verificar se silencioso for true, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai await, desculpa, return. Não precisa de um return aqui, pode ser só ctx interaction.reply content. A gente vai fazer o seguinte: se for silencioso, a gente vai dizer que vai ser efêmero, tá? Então só para o usuário, porque só para ter a confirmação. E a gente vai dizer que o conteúdo vai ser o seguinte: um membro foi expulso por autor pelo motivo, tá? E se não for silencioso, né? Se não é para ser silencioso, desculpa, esse aqui na verdade é para quando não é silencioso, né? O que é quando é silencioso é você expulsou o membro tal pelo motivo tal, né? Porque eu não preciso dizer que foi expulso por ele mesmo, né? Porque ele já sabe. E tá feito o nosso comando, tá? Então a gente fez o nosso primeiro comando, né, que vai ser um comando de kick. Só faltou a gente colocar o que a gente quer quando der algum erro. Eu vou colocar aqui que eu quero que seja que ele vai dizer para o usuário, né, que ocorreu um erro. Então vou dizer assim: ocorreu um erro ao executar o seu comando. E vou colocar como flags message flags.ephemeral. E também vou mostrar o erro no console,
né, para eu conseguir saber onde que foi o erro depois e qual foi o erro. No comando de ban, eu copiei todo o comando de kick, né, o comando de kick, e eu vou só alterar as informações. Então, o membro deseja banir, o motivo do banimento, né, se deve ser anunciado, vou manter. Vou trocar aqui também a permissão aqui para ban members, né? Vou alterar aqui para ban members também. E eu vou... Tem que alterar todas as mensagens, né? Você não pode banir alguém. Eu não posso banir alguém. Você baniu o membro tal. O membro tal foi banido por... Ok. E a gente vai mudar aqui para ban. O motivo de não funcionar é o seguinte. É que o ban, ele é tratado um pouquinho diferente. Tu precisa especificar, então tu abre a chave e especifica aqui a razão, porque a gente também tem algumas opções que são o seguinte, que a opção é Delete Message Seconds. Tu pode escolher se tu quer deletar as mensagens que o usuário enviou, né, e a quantos segundos. Né? No meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu quero deletar as mensagens do usuário que ele colocou nas últimas 12 horas. Então aqui ele tem que multiplicar por 1000, peraí. 1000, não, é em segundos. Não. Aqui geralmente é milissegundos, mas aqui é segundos direto. Então, 60 segundos multiplicado por 60, que daí vai dar 60 minutos. Não, 1 minuto tem 60 segundos, então 1 minuto. 60 minutos, então 1 hora. Vezes 12, 12 horas. Tá? E eu vou... Já tá tudo certo, né, pro ban. Ele é bem tranquilo de fazer, né? O ban, né, já que a gente já fez o kick, porque são muito semelhantes. Agora vamos para o comando de unban. Para o comando de unban, a gente... Eu copiei o do ban, né, só mudei o nome. Vou agora mudar as coisas, né, então retira o ban de um membro. Né, a permissão é a mesma, né, o membro que deseja retirar o ban. Motivo, né, da retirada do ban. Isso deve ser anunciado. A gente vai manter as opções, só que a gente não precisa mais do autor, já que a gente não precisa verificar o cargo. Então a gente vai tirar essa verificação aqui, a gente também retira a verificação da autora. Aqui continua na mesma versão, porque é de ban members também. A gente não precisa mais dessa verificação de cargo, afinal quem está banido não tem membro. Vou deixar isso aqui por enquanto. Mas a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa ver se de fato o membro está banido. Pra gente ver se de fato o membro está banido, a gente vai colocar um try-catch. Tá? Aí a gente vai colocar um await ctx.guild.bans.fetch membro.id. Se der algum erro, aqui eu vou precisar colocar o tipo do erro como n, para mim poder fazer um if, que se erro.code for igual a 10.026, que é o erro que acontece quando o membro não está banido e tu tenta verificar se ele está banido, tá? Por isso que tem que filtrar isso, que pode acontecer algum outro erro desconhecido, e, e daí pode causar outro erro ainda por causa que tu tá desbanindo alguém que já não tem um ban. A gente vai retornar com um reply dizendo que o membro não está banido. Né? Se der esse erro, né, isso vai ser só para a pessoa. Né? Isso vai ser para a pessoa.
Um adendo que eu reparei depois da gravação, que depois que coloco um try catch, aqui depois de dar fetch no ban, se o erro code não for igual a esse, tu precisa lançar um erro, porque o teu código não pode continuar depois dessa pesquisa inválida. Só isso, uma correção rápida e continue com o vídeo. E agora sim a gente pode dar membro.unban, né? Aqui, se eu não estou enganado, não tem motivo. Então a gente tira o motivo. Desculpa. É await ctx.yield. Members.unban membro. E aqui a gente coloca um membro. Ok? Feito isso, a gente vai ter a mesma lógica aqui para o silencioso, que é você retirou o ban do membro tal, pelo motivo tal. O membro teve o ban removido por, a gente não vai, interaction.member, né, pelo motivo tal. O que a gente pode fazer é só colocar uma verificação para garantir que isso aqui existe. Porque... não, vai sempre existir isso aqui. Não, é melhor botar uma verificação. E algo der errado. A gente coloca aqui a verificação aqui junto. Que é os nossos filtros, né? E tá feito o Unban. Eu tava revendo aqui o código e eu percebi que todos que eu botei que não era para ser silencioso tá com flags efêmero. Deve ter muita gente que deve ter percebido isso. E viu isso, né? Mas não, tem que tirar o efêmero, porque senão não serve o propósito que a gente quer, que é anunciar, né, no canal que ele executou o comando. Então, vamos testar agora os comandos, tá? Então, vamos ver aqui no Discord, né? Primeiro vou executar um bot, vou ver aqui no Discord. Eu já adicionei um cargo, né? Pra gente testar a diferença do cargo, senão não vai funcionar. E adicionei uma conta secundária minha, tá? Então, peraí, só deixa eu acessar aqui a conta secundária aqui na outra página. Só para eu ter controle dela também, tá? O que a gente vai fazer primeiro é usar o kick. Vou recarregar o Discord, que ele não está com os comandos registrados. Isso é sempre um bom lembrete de fazer, né? Então, kick. Vou selecionar o membro, vou dizer teste 1, e eu não vou colocar nada por enquanto, é só pra gente ver. Ele foi expulso, né? Deu a mensagem para todo mundo. Eu vou voltar aqui, né, pro servidor de novo. E agora vamos colocar que é silencioso. Foi silencioso, né? Só foi para minha mensagem. Só você pode ver essa mensagem. Vou readicionar a minha conta. E vou agora banir. Ban. E vou botar o motivo. O motivo aqui no ban... não, no ban não... O silencioso é a mesma coisa que o ban, né? Pode ver que também saiu, né? Pessoal, se tu vir aqui em configuração do servidor, banimentos, vai estar aqui, né? Motivo do banimento, ó, teste. E eu vou dar o unban, né? Eu não consigo marcar o membro. Consigo porque tá na seção, mas você vai ver se eu mudar a seção, não vai deixar eu marcar ele de novo, né? Barra unban, né? Não tem mais. Quais são soluções, tá? Tem duas soluções que a gente pode fazer. A gente pode copiar o ID, né?
do usuário, só que eu não tô com o modo desenvolvedor aqui nessa minha conta. Agora ativei. Copiei o ID do usuário, que é esse aqui. Podia ter copiado na real com essa, por aqui, copiar o ID do usuário. E fazer uma menção forçada, né, que é assim, né, porque é aqui, e o ID tu coloca aqui. É que foi o que eu fiz. Tu faz a menção. O motivo realmente não tem muita necessidade aqui, só por dizer mesmo no chat. Mas futuramente, se quiser também fazer log, é interessante ter, né? Para controle. E também se é silencioso ou não, é a mesma lógica e tal. Ocorreu um erro. Qual será que foi o erro? Foi aqui no 42. Ó, 42. Foi aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui. Tá? Que foi o erro. Então, não veio ou o membro, ou o motivo ou bot. Qual que foi o erro aqui? Como eu estou colocando getMember, né, que é algo que é disponibilizado, só que não tem um membro, né, o membro não existe, né, vai retornar null. Tem que pegar getMaintainable, eu vou ter que tirar isso aqui, agora é só id, e agora eu não preciso colocar membro, tá, ok, eu vou colocar user resolve o nosso problema, membro.id, e pronto. Assim a gente resolve o nosso problema. Por quê? Porque o usuário não está no servidor. E se ele não está no servidor, não tem como, tá? Literalmente não tem como vir o tipo membro dele. Que ele não é um membro do servidor. Então por isso que estava dando erro. Então agora, se eu executar um bus, tudo der certo, vai desbanir. Vamos ver se desbaniu aqui na configuração do servidor. Banimentos. Não temos nada aqui. Então, se eu quiser voltar agora com a minha conta, eu consigo voltar normalmente. Tá? Então, esse foi o tutorial, tá? Quem tiver curiosidade de ver como que é o Message Command, fica mais uns minutinhos que eu vou explicar. Se não, muito obrigado pela atenção, né, e até o próximo vídeo. Quem quiser ficar com o Message Commands, fique aqui agora. Tá? O que eu vou fazer é, eu vou cortar rapidinho e eu vou voltar com os comandos prontos. Para quem ficou para saber como funcionam os comandos por mensagem, eles funcionam da seguinte maneira, tá? Eles não têm interação, né, porque não é uma interação comum, é só o Command Kit escutando toda a mensagem que os players mandam, né, desculpa, que os usuários mandam, e ele vê se tem se tem um ponto de exclamação no início da frase, e vê se a primeira palavra vai com um comando. E a gente tem que mudar as opções, tanto que eu não consegui, de um jeito eficiente, que tu conseguisse fazer o silencioso, né, em nenhum dos comandos, porque da maneira que o Command Kit pega essa mensagem, e mesmo se fosse de maneira diferente, eu não sei muito bem se teria como fazer. Porque digamos que a mensagem que ele faça é kick, daí ele marca o jogador, sei lá, mdev, e coloca aqui o motivo, muito irresponsável, sei lá, responsável demais ao gerir, sei lá. E aqui coloca true. O Command Kit ele faz da seguinte maneira: ele separa cada palavra depois da palavra do comando em um item no array. Para pegar os argumentos, eu separo o array, né? E eu pego o motivo e pego todos os arrays no meio, né? Então, até é possível tu pegar a última palavra para ver se é, mas acho que a lógica fica muito complexa, muito mais que compensa, né? Esse é um dos motivos que eu não gosto tanto de comando de mensagem, porque é muito mais limitado as opções que tu tem para trabalhar, ou tu tem que fazer uns códigos muito grandes, né? Que também, né, em vez de tu mandar as mensagens de erro, eu acabo tentando mandar para o autor, né? E se tu manda para o autor na mensagem diretas, tem um problema de que ele pode estar com a DM privada, né, bloqueada.
Então pode dar erro. Então sempre tem que ter um try catch aqui para pegar o erro, né, que pode acontecer. O que daí também deixa meio sem info, né? Se der algum erro e ele tiver com com as mensagens privadas bloqueadas, né? Então tem esse problema também. Para pegar, né, o membro em si, tive que mudar um pouquinho a lógica, porque ele não consegue pegar o membro, ele vai pegar o que é o membro. E quando tem uma menção, né, o texto do membro, como eu tinha falado antes no vídeo, é isso aqui, né? O ID. Então eu dou um replace, né, nesses caracteres, né, que estão aqui no mesmo string, né? E eu dou um parse int para pegar valor numérico. Se der erro, não é para dar erro, entendeu? É só para deixar null se não tiver nenhum número, né? E também eu verifico se a quantidade, né, de números é de um ID, que é 18. Senão eu digo que é membro inválido. Então tu vê que a lógica é bem mais chatinha. Daí aqui eu dou um fetch para pegar o membro de fato, né, e daí eu faço a verificação do mesmo jeito. As mensagens de erros é mandando para o autor. Então, de resto é mais ou menos igual, né? A única real diferença é isso, né? De tanto de pegar as opções quanto de pegar o membro, né? E para os outros, né? O but também vai ser extremamente semelhante, né? Só muda aqui membro.but e as mensagens, né, de erro, né? Como eu falei, também não fiz o silencioso. O Jamba é também a mesma coisa, né? Aqui a única diferença é que a gente dá esse também traquete, né? E a gente, né? E a gente, esqueci de colocar aqui o await ctx.build.members.amba e membro. Esqueci desse pequeno detalhe, né? Mas de resto tudo certo. Então eu agradeço quem ficou aqui até o vídeo, tá? Recomendo que vocês deem uma pausada aqui para se vocês quiserem copiar o código. Também tá lá, vai estar lá no GitHub esse código. Mas como eu falei, eu não recomendo muito comando de mensagem porque realmente complica bastante o código, tá? E eu não sei se eu vou fazer explicações mais rápidas assim, porque geralmente vai ser bem mais chatinho, e precisa conhecer mais, né, da linguagem do que um comando simples de slash command. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.